Diga, o ano está a acabar. Say the year is going. Mas até no dia 31, But until 31, às 0 horas, muita 12 coisa pode p.m. acontecer. many things may happen. Aleluia. Hallelujah. Então fique em paz. So be at peace. Deus está a trabalhar a seu favor. God is working in your favor. Deus está a trabalhar a seu favor. God is working in your favor. Você não entendeu? You didn't understand. Deus está a trabalhar em seu favor. God is working in your favor. As coisas estão a ser liberadas. The things are being delivered. Os céus estão a trabalhar em seu favor. The heavens are working in your favor. Milagres vão acontecer na sua vida. Miracles will happen in your life. Portas se abrirão sobre a sua vida. Doors will open for your life. Promoção chegará para você. Promotions will come to you. O novo nível está vindo sobre The você. new level is coming upon you. Você não está a entender. You are not understanding. Há dias que a gente vem para pregar. There are days that we come to preach. Tem dia que a gente vem profetizar. There are days that we come to prophesy. Mas você não sabe receber profecia. But you don't know how to receive Quando você prophecies. diz amém, When you say amen, você está a dizer assim seja. you're saying let it be this way. Você está a dizer eu recebo. You're saying I receive. E tudo aquilo que eu declarar And everything I declare e você dizer amém, and you say amen, automaticamente automatically vai acontecer will happen na sua vida. in your life. Por isso eu estou a declarar. So I'm declaring Chegou seu tempo. your time has come. O seu tempo. Your time. Chegou seu tempo. Your time has come. Chegou o tempo de Deus mostrar você. Chegou o tempo de Deus colocar você na vitrine. It's time for God to put you to Você show. não passará despercebido mais. You won't just go anymore. Deus vai te tirar do anonimato. God will take you out of an Assim como Deus pegou Davi the same way God de takes trás das David malhadas. Ok, do lugar anônimo. from a hidden place E colocou lá and put him there no trono. in the throne. Assim vai ser assim. It will be the same way A to Bíblia you. diz The Bible says que Davi saiu de casa that David left home para entregar comida, to give food, mas voltou. but he came back. Ele só foi entregar uma tigela de comida. He only went to give food. Eu quero profetizar. I want to prophesy. Alguns de vocês vão sair de casa essa semana Some of you will leave home para ir this fazer week uma coisa só. to do something, Para ir fazer uma coisa só. just to do one thing, Mas de repente, but suddenly algo vai acontecer. something will happen. O seu gigante estará diante de você. Your giant will be E a in unção your de way. Deus te possuirá. And the anointing of E God você will vai take derrubar esse gigante. and you will let E this todos giant saberão go. quem você And all é. you know who you are. Ah, sua promoção está a chegar. Your promotion is coming. Mas deixa eu te contar alguma But coisa let me aqui. tell you something. Algumas promoções Some promotions aparecem em forma de gigantes. come in the Al- appearance of a giant. Algumas promoções Some promotions aparecem em forma de obstáculos. appear like obstacles. Algumas promoções Some promotions aparecem em forma de desafio. come like A challenges. promoção de Davi The promotion of era um David gigante de 2 metros chamado Golias. was a 2 meters tall Alguns giant. ficaram com medo de Golias. Some were afraid Mas of quando Goliath. Davi olhou para But Golias, when David looked Davi at ouviu a Goliath, recompensa de matar David Golias. saw the Quem matasse Golias who ia killed casar com a filha Goliath do rei. would marry the Não ia daughter of pagar the king. imposto. They wouldn't pay Quando taxes. Davi ouviu aquilo, David heard that, Davi disse: esse David said, Golias, this Goliath, esse this gigante giant, tem uma testa muito grande. has a big Eu não forehead. posso falhar. I cannot fail. Eu não posso I falhar. cannot miss it. Deixa eu ir para ter com ele. Let me go and meet him. Ei, alguém aqui precisa matar um gigante essa Someone semana. needs to kill the giant this Alguém week. aqui precisa se levantar nessa semana. Someone needs to Há uma raise up. unção que está vindo sobre There is você an nessa manhã. anointing coming upon Para you você extirpar os seus for you to gigantes. kill your A giants. partir de amanhã, Starting from quando tomorrow, você olhar um problema, when you see a quando problem, você ver um desafio, when you see a challenge, não corra, don't run. não murmure, Do not murmur, mas sacode os seus pés but e diga: é shake meu. and say it's E mine. diga: é Say meu. it's mine. E diga: é Say meu. it's mine. Há uma graça sobre você. There is a grace upon you Essa semana, this week.
Alguns serão surpreendidos com Golias. Some will be surprised by Goliath. Essa semana, This week, alguns vão dar de cara com Golias. some will face Goliath. Alguns vão olhar para Some Golias. will look at Goliath. Provavelmente será assustador o seu And it will probably Golias. be scary. Mas não se preocupe. But don't worry. É a sua It's promoção. your promotion. É a sua promoção. It's your promotion. Deus precisa de um pretexto. God needs Deus precisa de um pretexto God needs a para reason fazer um milagre to na do sua a vida. miracle in your Então life. não se preocupe com So Golias. don't worry about Quando Goliath. ele aparecer no When seu Goliath rosto, comes to your face, apenas levante. just stand up Lembra do que eu estou te dizendo and hoje. remember what I'm telling E you diga, today. eu tenho unção. And say, I have Eu anointing. tenho poder. I have power. Diga, Deus me deu graça Say, God gave me para grace matar Golias. kill Goliath. Ah, alguém não está entendendo nessa manhã. Someone is not understanding Alguém this quer story. essa unção nessa manhã? Does anyone want this Alguém anointing quer this essa morning? unção nessa manhã? Então fica de pé, 3 minutos So para stand orar. up, 3 minutes, Eu sinto no let's meu espírito, Deus está liberando uma unção sobre God is você delivering hoje. an anointing upon you. Deus está te dando algo novo nessa God manhã. is giving something Você new to não you. vai sair o mesmo do que You won't be hoje. the same Ah, no today. mundo espiritual, In the spiritual algo realm, está a mudar nessa something manhã. is changing in this Algo morning. está a mudar nessa Something manhã. is changing in this Há morning. uma unção que Deus está a trazer There is an anointing that God is para os bringing caçadores de recompensa. for Cristo em você Christ in you é a esperança da glória. is a hope for the glory. Diga, Cristo em você Christ in you é a esperança da glória. is the hope for glory. Diga para alguém, hoje Say to someone today, você vai receber uma ligação. you will receive a call. Ele não viu, diga, pastor disse. Say, Pastor said, Diga, pastor disse. Pastor said, Hoje today você vai receber uma ligação. you'll get a call. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Diga, amanhã Say tomorrow você vai receber outra ligação. you'll get another call. Diga, essa semana Say this week você terá boas you'll notícias. get good news. Diga, você terá boas Say you'll notícias. get good news. Diga, você terá boas Say you'll notícias. get good news. Ele não está ouvindo, diga, você He's terá not boas here. Say notícias. Diga, você está preparado? ask, are you ready? Diga, estás preparado? Ask, are you ready? Diga, quando a notícia chegar. Lembra de mim. Say when the news come, Diga, remember me. lembra de mim. Remember me. Diga, lembra de mim. Remember me. Amém. Amen. Ah, você vai me contar domingo que vem. You'll tell me next Sunday. Você vai me contar domingo que vem. You'll tell me next Sunday. Alguns vão fechar contratos essa semana. Some will close deals this week. Contratos muito importantes. Very important deals. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém? Amen. Bom, nós vamos ofertar ao Senhor. We'll give offerings to the Lord. Hallelujah. Prepare sua oferta. Prepare your offering, Uma oferta especial. a special offering. Temos muitos desafios financeiros, We have many challenges that we want, mas nós não nos preocupamos, but we don't worry porque nós confiamos no Senhor because we trust in the Lord e na generosidade que o Senhor tem plantado no seu coração. and in the generosity the Lord has planted in your heart. Por isso, So, se você trouxe seu dízimo, if you brought your tithe, sua oferta, your offer, agora é a hora. now is the time. E nós também temos o desafio dos ar-condicionados. And we also have the challenge of the ACs. Queremos comprar ar-condicionado We want to buy ACs para melhorar o ambiente aqui dentro. to improve the environment here. Hoje está muito calor, né? Today is very hot, right? Se você estiver com calor aqui, ainda tem espaço desse lado. Você pode aproximar nos lugares onde tem ventoinha para ficar If you're feeling hot, there's still place here. mais à vontade. Mas nós queremos que em breve o Senhor vai nos dar graça de comprar ar-condicionados. But we believe that soon the Lord will give us grace to buy the Estamos a orar ACs. por 2 máquinas de 60.000 BTUs. We are praying for 2 machines. E nós queremos que nós vamos comprar. And we believe that we'll buy it. Há um
Muitos irmãos pegaram envelopes para colocar uma oferta direcionado para isso. So many brothers took an envelope to put an offering for this. Então, se você não teve essa oportunidade de pegar, So if you didn't have the opportunity to take one, eu queria encorajar você a fazer isso. I want to encourage you to do this. Quando você semeia na casa de Deus, When you plant in the house of the Lord, você não apenas vai se beneficiar desse ambiente, you'll not only take benefit of this mas environment, você terá uma colheita, but you'll have an harvest, porque Deus abençoa aquele que semeia. because God blesses who seeds. Então, nós estamos orando por 300 mil meticais. So we are praying for 300,000 meticais. Já temos 57 mil. We already have 57,000. Falta 243, eu It's acho. missing 2,420. E eu sei que Deus vai nos dar. I know God will give us. Amém? Amen. Então, você que não pegou o envelope ainda, So if you haven't taken the envelope, pegue o envelope. take it. Coloque qualquer oferta. Put any amount. Pode pôr 500, You can put 500. pode pôr 1000, You can put 1,000. se quiser pôr 400. You can put 400. Alguns pegaram para ofertar de 5 até 1000 meticais. Some take to offer from 1,000 until 5,000 Não meticais. esqueça de fazer a sua oferta, amém? Don't forget to make your offering. Amen. Seja fiel ao Senhor. Be faithful to the Lord. Você que não pegou ainda, And if you haven't taken, agora está aberto. it's open. Você pode pegar para dar qualquer oferta que Deus colocar no seu coração. You can take to give any offering that the Lord puts in your Então heart. eu queria dar mais uma oportunidade para quem quisesse. We are giving you more opportunities to do Então, se você this. quiser, levanta as suas mãos. So if you want, raise your hands. Ok. Então, se você quiser pegar esse envelope para ofertar, So if you want to take this envelope essa é to uma give the oferta offering, direcionada ao ar-condicionado. this is directed to the ACs. Então, levanta as suas mãos. So raise your hands. Os irmãos vão entregar para The você. brothers will give to you, E você vai fazer uma oferta. and you'll give the offering. Tem alguém aqui? There is someone here. Aleluia. Hallelujah. Do lado de lá também. Amém? Amen. Deixa eu orar por você, para você vir ofertar. Trazer Let me seu pray dízimo. for you. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, nós te agradecemos, we thank you. te louvamos We praise you pela sua fidelidade for your e loyalty generosidade and no generosity coração dos meus irmãos. in the hearts of my siblings. Abençoe Bless them, cada um deles each of them, que vai ofertar. that will give Em offerings. nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Sai do seu lugar. Venha ofertar ao Senhor. Se você vai usar meios digitais, no dia 5 In the 5th of October, de outubro, nós teremos retiro para jovens aqui na igreja. we'll have a retreat for young people. Não vamos sair para fora como da última vez. We won't go out like the last time. Nós estamos a tentar poupar seu bolso. We are trying to save money, Então vamos fazer aqui mesmo. so we'll do it here. Amém? Amen. Então dia 5, So in the 5th, a partir das 9, starting from 9,
É só para quem quer mais de Deus. It's only for those who want more of God. Quem acha que tá bom à medida que tem, Who thinks they are fine with the measure they have, pode ficar em casa, they can stay at home. não faz mal, It's not a problem. vais perder, You'll lose, mas pode ficar em casa. but you can stay home. Agora, quem quer mais de Deus, But those who want more from God, aqui será o seu lugar dia 5. this will be your place at the 5th. Amém? Amen. No dia 21, In the 21st, perdão, dia 7, in the 7th, até no dia 10, until 7 a 27 de 10, from 7 to 27th, nós vamos ter 21 dias de jejum. we'll fast for 21 days. Dessa vez eu quero falar sobre fé. This time I want to talk about faith. Então, nós vamos ministrar 21 dias sobre fé. So we'll minister 21 days about faith. Tudo que nós vamos ter de Deus depende da fé. Everything we'll have depends on faith. Então, se nós formos capazes de ativar a nossa fé, So if we are able to deactivate our faith, nós viveremos grandes coisas no Senhor. we'll live great things from the Lord. Amém? Amen. Então, serão 20 dias ali, So it will be 21 onde days iremos aprender sobre fé. learning about faith. As células vão reunir todos os dias. The life groups will reunite, Algumas presencial, every day. outras de maneira virtual, não sei como vai ser. some in presence and others virtually. Mas todos os dias nós teremos um capítulo, uma leitura. But every day we'll have a chapter. Amém? Amen. Aleluia. Hallelujah. O intensivo ia terminar essa semana, The lessons would finish this week, mas essa semana vai ser feriado, sexta-feira. but this week will be a holiday. Então vai ficar para outra sexta. So we will leave it for the next Friday. Amém? Amen. No dia 19 tem impacto. In the 19th, we have impact. No dia 28 tem casamento. In the 28th, we have a wedding. Arlindo e a Mércia vão casar no dia... Nós vamos fazer o 5º casamento do ano, se a memória não me We'll falha. make the 5th wedding of the year. É 26, não 28. It's 20. 26. 26 de 10. 26th of October. É um sábado. It's a Saturday, Então vai ser o dia deles. so it will be their days. Então, você que os conhece, So if you know them, mesmo que não conhece também, even if you don't, vai lá, go, abençoa eles. bless them. Procure saber qual é a necessidade que eles têm. Ask what they need E semeia na vida deles. and plant in their lives. Amém? Amen. Depois tem um casamento em novembro, After that, we have a wedding in November. do Lutz e da Cleide. Lutz and Clay. Eles não estão aqui. E em dezembro temos casamento também, And in December, we also have a wedding. do Cláudio e da Lima. Claudio and Alima. Aleluia. Hallelujah. Então você pode procurá-los também, So you can seek them too. tanto Lutz quanto Cláudio e a Lima. Lutz, Claudio, Alima. E saiba como que você pode participar e abençoá-los. And know how you can bless them. Amém. Amen. Amém. Amen. Glória a Deus. Bom, hoje Glory to eu quero falar sobre algo. Today I want to talk about something. Eu acho que não vou conseguir terminar hoje, I think I won't be able to finish today porque hoje eu estou a fazer um exercício. because today I'm doing an exercise. Vou vos contar qual é o exercício. I won't tell you which Mas exercise, eu estou a fazer um exercício but I'm hoje. doing an exercise today. Então, talvez não vou conseguir terminar a palavra, So maybe I won't be able to finish the word, mas eu acredito que eu vou fechar essa série semana que vem. but I believe that I'll close this series next week. Eu estou a falar sobre I'm talking about uma igreja que cresce, a church that grows, uma igreja que causa impacto na cidade. a church that causes impact in the town. E nós estamos a meditar no livro de Atos, And we are meditating in the book of Acts porque nós não podemos falar da igreja because we cannot talk about church sem falar da igreja de Atos. without talking about the church of Acts. A igreja de Atos The church of Acts é a fundação, is the foundation, é o alicerce, is the pillar,
é a nossa história. is our story. Toda igreja nasceu de lá. All churches came from there. A igreja começou no livro de Atos. The church began in the book of Acts. A igreja cristã, a igreja de Cristo, The Christian church, the church começou no of livro Christ, de Atos, began in the book of Acts através dos discípulos, through the disciples. que eram então as colunas que Deus levantou para estabelecer o seu nome na terra. They were the columns that God raised to establish E nós His temos word on olhado earth. algumas características dessa igreja, And we are seeing some characteristics from this church para que nós possamos praticar essas so características. that we can practice these characteristics. Então nós falamos sobre unidade, We talked about unity, falamos sobre comunhão, about communion. falamos sobre perseverar We na talked about doutrina, prevailing in the doctrines. falamos sobre temor. We talked about fear. A Bíblia diz que havia temor em todos os que criam. The Bible says that there was fear in E all who believed. milagres e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. And miracles and wonders were done through the Significa apostles. que onde há um ambiente de temor, That means that where the environment is an environment of fear, of honor, há ambiente de milagres. there is an environment of miracles. Ontem nós tivemos impacto. Yesterday we had impact. Foi uma grande bênção. It was a great blessing. Algumas pessoas que estão aqui, Some who were yesterday are here today, outras não estão. and some aren't, Inclusive algumas pessoas da equipe não estão. including some people of the team. Acho que estão cansadas. I think they are tired, Mas amém. but amen. Então nós falamos sobre várias coisas. So we talked about many things. Domingo passado eu falei sobre perseverar na palavra. Last Sunday I talked about prevailing in the word. Falei sobre temor. I talked about fear. Nós precisamos amar a palavra, We need to love the word, andar na palavra, walk in the word, praticar a palavra, practice the word, falar a palavra. and speak the word. A sua conversa Your conversation tem que ter palavra no meio. needs to have a word in the Quando middle. você argumenta algo, tem que ter palavra When no you meio. argue something, you need to put a word Quando there. você ora, tem que ter palavra na When sua you oração. pray, you need to put words Você tem there. que ter argumentos. You need to have Deus, a arguments. tua palavra diz. You have to say, God, Porque your a word sua palavra says. diz. Because your word says. É por isso que eu estou a declarar. That's why I'm declaring. Então, quantos amam a palavra de So, Deus? how many love the word of God? Quantos amam a palavra de Deus? How many love the word of God? Ame a palavra de Deus. Love the word of God. Tudo que você precisa, a palavra tem. All you need is in the word. Porque a palavra é Cristo. Because the word is Christ. No princípio era Cristo. In the beginning it was, Ou podemos parafrasear, no princípio era o verbo. or we can paraphrase it saying, O in the verbo beginning it was the verb. Era Cristo. The verb was Christ. O verbo estava com The Cristo. verb was with Christ. E Cristo se fez homem. And Christ was made man E habitou entre nós. and lived with us. Cheio de graça e verdade. Full of grace and truth. Aleluia. Amen. Então hoje, So today, eu quero falar sobre outras características. I want to talk about other characteristics. E a primeira característica que eu quero falar And hoje, the first characteristic I want to talk about today, Atos 2:42, coloca de novo. Acts 2:42. Já estamos há 3 semanas ou 4 nesse texto. We've been 2 or 3 weeks in this text. A Bíblia diz: The Bible says e perseveravam na doutrina dos apóstolos, they devoted themselves to the apostles e na comunhão e no partir do pão, and to the fellowship, to the breaking of bread, e nas orações. and to prayers. Hoje eu quero falar sobre a primeira característica: Today I want to talk about the first perseverar characteristic, na oração. prevailing in the prayer. Uma das características marcantes dessa igreja One of the most touching characteristics from this church era a oração. was the prayer. Os apóstolos, The apostles, os membros da igreja, the members of the os church, discípulos, the disciples, eles oravam. they prayed. A oração The prayer fazia parte do dia a dia was part of deles. their day by day. A oração The prayer fazia parte do seu estilo was de part vida. of their lifestyle. E se nós quisermos ser uma igreja expressiva, And if we want to be an expressive uma church, igreja que vai causar impacto na cidade, a church that will cause impact in the nós city, precisamos entender o valor da oração. we need to understand the value of Se prayer. você quiser ser um crente que prevalece, If you want to be a prayer who prevails, se você quiser ser um crente que vive debaixo dos céus abertos, if you want to be a believer who lives under the open
open Se heavens. você quiser ser um crente que colhe respostas da parte de Deus, If you want to be a believer who gets answers from você God, precisa valorizar a oração. you need to value the prayer. Nós precisamos entender que oração é algo extremamente vital para a nossa sobrevivência espiritual. We need to understand that prayer is an extremely Aqueles vital que point for our oram, survival. Those who pray, Eles estão espiritualmente em alerta. they are spiritually alert. Aqueles que oram Those who pray estão espiritualmente ativos. are spiritually activated. Aqueles que oram, Those who pray, eles não somente experimentam uma transformação pessoal, they not only experiment a personal transformation, mas eles vivem milagres da parte de Deus. but they live miracles from God. A palavra de Deus diz no livro de Atos The word of God says in the book que of Acts Deus nos criou that God created us para nós termos relacionamento for com Ele. us to have relationship with Him. Lá no livro de Éden, In the book of Havia Eden, no livro de Gênesis, perdão, no in Éden, the book of Genesis, a Bíblia diz in que the na Garden of Eden, viração do dia, from the changing of day, Deus ia ter lá com o homem. God would meet man. Deus ia investir tempo com o homem. God would invest time with man. Então a oração So the prayer é um meio que Deus criou was a mean created by de God nós nos relacionarmos com Deus. for us to relate with Him. A oração The prayer é um meio que Deus estabeleceu is a mean established by God de nós sermos transformados. for us to be transformed. Você sabia Did you know que você é transformado enquanto você ora? that you are transformed while you pray? Alguns de nós não somos transformados Some of us aren't porque quando transformed nós oramos because when we e pray Deus não and responde, God doesn't respond, nós desistimos. we give up. Nós entendemos que Deus não quer te dar. We understand that God does not want to give. Mas deixa eu te mostrar uma chave espiritual. But let me show you a spiritual Se key. você quer crescer em Deus, If you want to grow in God, aprenda a entender que a oração não é um monólogo, learn to understand that the prayer is not a mas a oração monologue, é um diálogo. but it is a dialogue. Deus fala, God speaks. Deus responde. God answers. E se Deus não está te And respondendo, if God is not é porque answering, alguma coisa talvez Ele está querendo tratar em it's você. because He wants to treat Então something você in precisa you. parar na sua So oração you need to stop in your e prayer perguntar para Deus and ask e God dizer: Deus, and say, a tua God, palavra diz, your word quem says, pede recebe. who asks Eu receives. estou a pedir I'm asking. há muito tempo, It's been a while, mas eu não estou a receber. but I'm not O receiving. que está acontecendo? What is going on? Espera ouvir. And E wait Deus to provavelmente, hear. Deus pode te dizer: And God will tell you, can filho, eu tell quero you, te abençoar. son, I want to bless A you. bênção já está The aqui, blessing is here, mas você precisa liberar perdão. but you need to forgive. Você tem seu coração trancado. Your heart is locked. Tens mágoa. You keep bad feelings. E quando você não liberar o perdão, And when you don't eu não forgive, posso te abençoar. I cannot bless E you. se você ouvir isso, If you hear this liberar o perdão, and forgive, a bênção vai vir. the blessing will Não come. somente a bênção virá, Not only will the blessing mas come, algo em você terá but mudado. something in you will have Então changed. a oração So the prayer também é um meio de is also transformação. a mean of Mas transformation. nós gostamos muito de saber o benefício de tudo que nos é proposto. But we want to know the benefits of Então eu what is quero te proposed to mostrar us. apenas um benefício So I da want to oração. show you one benefit A of the oração prayer. libera poder. The prayer delivers power. A oração libera The unção. prayer delivers anointing. Então, se nós aprendermos a orar So if you learn to pray e termos uma vida diária de oração, and have a daily life of prayer, nós vamos ativar o poder de Deus sobre as we'll nossas activate the vidas. power of God upon our Nós vamos lives. ativar o agir de Deus sobre as We'll nossas vidas. activate the action of God in our lives. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Através da oração aqui na Through the terra, prayer here on earth, nós ativamos coisas dos céus. we activate things in heaven. Foi o que Jesus disse. That's what Jesus Aquilo said. que ligardes na terra What you connect here terá on sido earth ligado no will céu. be connected in the Significa heavens. que as coisas nos céus That means dependem things da from nossa heaven ativação depend aqui on na our terra. activation here on Se earth. você não investe tempo ativando coisas aqui na terra, If you don't invest time activating things você here não on vai earth, receber as coisas you dos won't céus. get them on heaven. Então nós precisamos ser uma igreja que ora. So we need to be a church that Se nós prays. quisermos ver o poder de Deus em ação, If you want to see the power of God in action, se você quiser ver o poder de Deus agindo na sua if vida, you want to see the power of God ei, acting in deixa eu your te contar life, uma coisa sobre o nosso Deus. let me tell you something O about Deus our que nós God. servimos é um Deus vivo. The God we serve O Deus is que a nós living servimos é um God. Deus que muda.
The God we serve is a changing O God. Deus que nós agimos é um Deus que restaura. It's a God who restores. O Deus que nós agimos é um Deus que ainda faz milagres. He's a God that performs miracles. Mas isso só acontece But this only happens através da ativação do poder de Deus. through the activation of the power of O God. poder de Deus flui pela fé através da oração. The power of God flows through faith Você tem by que prayer. exercitar a fé You need to exercise your faith em in oração. prayer. Então essa igreja de Atos So this church of Acts, era uma igreja que constantemente estava em oração. it's a church that was constantly praying. Era uma igreja que toda hora estava em oração. It was a church that was always praying. Pergunta para quem está do seu lado. Ask the one next to you. Você quer ver o agir de Deus? Do you want to see the action of God? Diga, você quer ver o agir de Deus? Do you want to see God act? Diga, comece a orar Say, start praying todos os dias. every day. Diga, comece a orar Start praying todos os dias. every day. Mas ei, But hey, você vê, até quando falamos de oração o ambiente muda. you see, even when we talk about prayer, the Mas environment caras começam a changes. ficar assim. Some faces start being like Porque this. orar não é simples. Because praying is not Orar não é simple. fácil. It's not easy. Mas é But necessário. it's necessary. Nós precisamos We orar. need to pray. Se você orar, If you pray, você vai ver o agir de you'll see Deus. the action of Você vai God. ter testemunhos para You'll have contar. testimonies to Você tell vai ter about. coisas para anunciar do que Deus está fazendo na sua vida. You'll have things to E eu vou announce te falar because uma God is coisa, é working in your bênção life. você ter And I'll tell you something. testemunhos. It's a blessing for you É to have bênção você ver testimony. as coisas It's a acontecendo. blessing for you to Isso see things fortalece a sua happening. fé This strengthens your faith e faz você crescer em and Deus. makes you grow in God. Mas alguns de nós But some of us convertemos há um tempo, were converted a time ago. mas não temos história de orações respondidas. But we don't have a story about E não porque answered Deus não quer responder. prayers. Not because God Porque doesn't want muitas to vezes não answer. oramos. But many times Não we don't investimos pray. tempo na We don't presença de invest Deus. time in the Não presence of investimos God. tempo buscando a Deus. We don't invest time Mas deixa eu seeking te contar God. uma But coisa. let me tell you Nesse something. livro de Atos, In this book of os Acts, grandes eventos que the aconteceram big events that happened foram precedidos de oração. were preceded by prayer. Todo evento extraordinário que está nesse livro que você lê, você fala, uau! All extraordinary events that happened in this book, and you say, Como wow, Deus é poderoso. how powerful is God. Toda coisa extraordinária nesse livro All extraordinary things foi in this precedido book de oração. came after praying. O batismo do Espírito Santo, The baptism of Holy Spirit que aconteceu no capítulo 2, that happens in the chapter foi 2 precedido de oração. came after prayer. Atos capítulo 1, versículo 12 a 13. Acts chapter 1 A verse Bíblia diz que 12 eles to estavam 13. reunidos no The Bible says templo. that they were reunited. Olha só, Jesus havia dito para eles, Jesus told them, vão para Jerusalém, go to Jerusalem. aguardem pela promessa, Wait for the promise. esperem pela promessa. Wait for the promise. Alguns aqui têm promessas. Some here have Muitos promises. de nós temos promessas. Many of us here have Mas nós promises. ficamos parados But com a we promessa. stay with the promise. Eles voltaram para Jerusalém. They went to Jerusalem. Olha o que diz a Bíblia. See Então- what the Bible says. Então voltaram para Jerusalém, They went to do Jerusalem monte chamado das Oliveiras, from hill o called qual the está perto de Olivers, Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. a Sabbath's way walk from the city. A seguir, e entrando subiram ao cenáculo, When they arrived, they went upstairs onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, where Peter, John, James, and Andrew, Philip, and Thomas, Simão Bartholomew, Zelote, and o Judas, filho de Tiago. James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, son of James. A seguir, e todos esses perseveravam unanimemente em They all joined together constantly in prayer. oração e o que eles faziam? What did they do? Eles oravam They e prayed suplicavam diante de Deus. And asked in the presence of God. E depois disso, And after that, alguns versículos abaixo, some verses, a Bíblia diz, cumpridos o dia de Pentecostes, the Bible says the Pentecost day eles came receberam o poder de Deus. and they got the power of A God. descida do Espírito Santo The coming of the Holy foi o Spirit grande evento da humanidade was the biggest event of humanity depois da cruz. after the cross. Outra coisa que aconteceu, The other thing that happened, Atos capítulo 3, no versículo 1, Acts chapter 3 a verse Bíblia diz que 1, um paralítico de nascença, the Bible says that ele foi curado.
A crippled from birth was cured. Durante anos da sua vida ele não andava. During years of Ele vivia no his life, he templo a didn't pedir walk. esmola. He lived in the temple asking for money. Ele era trazido por um varão. He was taken Perdão, era by- trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. He O was- qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. He was lame from birth and asked money in the door. A seguir. E ele vendo Pedro e João que When he saw Peter and John que entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola. about to enter the temple, he asked them for money. E olha só o que aconteceu. Pedro e João estavam indo para onde? Volta para trás, desculpa. Where was Peter and John going? Eles estavam a entrar onde? Where were they entering? Oi? Eles estavam indo orar. They were going to pray. Eles estavam entrando no templo na hora da oração. They were going to the temple in the time of prayer. E o paralítico pediu esmola. And the lame asked for money. E eles olharam para ele e disseram em nome de Jesus, levanta e anda. They looked at him and said in Jesus' name, Ele foi rise curado, up and foi walk. curado imediatamente. He was cured immediately. Então todos os eventos magníficos que você encontrar no livro de Atos, So all the magnificent você vai perceber que foi events precedido de oração. came after prayer. Então eu quero dizer para você nessa manhã So I want to tell you in this que toda morning bênção que você vai receber that all blessings será you will receive precedido de um tempo de clamor, will come after de a um time tempo of de faith, oração, a time of prayer, de um tempo investido e derramado na presença de a Deus. time invested in the presence of God. Os discípulos oravam. The disciples prayed. Capítulo 4, quando começou a perseguição. Chapter 4, when the Eles são persecution presos, são began, açoitados, quando depois são soltos. they were taken, hidden, Eles and vão para then casa onde released. estava a igreja e começaram a orar. They went home and E started começaram a praying, buscar a and Deus. they started seeking God. Atos capítulo 6. Acts chapter 6, Quando começou a discussão entre as viúvas dos helenitas when there was a problem between e the os widows judeus, and the Jews, os apóstolos disseram: não, vamos pegar alguns diáconos para cuidar e resolver esse problema, porque nós apostles- queremos nos dedicar à oração. the apostles said, we'll get people to solve this problem because we will dedicate ourselves to prayer. Estevão, Stephen, quando estava sendo apedrejado, when he was being stoned, a Bíblia diz que ele começou a orar. the Bible says he started to pray. Ele começou a orar. He started praying. Ele disse: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. He said, Jesus, Lord, I give my Depois ele life to disse: you. perdoa-lhes, Forgive them porque eles não sabem o que fazem. because they don't know what they do. Então nós precisamos orar. So we need to pray. Diga: Jesus era um homem de oração. Say, O poder fluía na vida de Jesus. the power flow in the life of Jesus. Milagres aconteciam toda hora no ministério de Jesus. Miracles will happen all the time. Mas você vai perceber que depois de ele operar milagre, ele sempre se retirava para ficar a sós para orar. But you'll see that after each miracle, he went out to pray. Ele ia ter tempo com Deus. He wanted to have time with God. Ele ia recarregar as baterias. He was going to recharge Porque você precisa orar todos os dias. because you need to pray every day. Oração de ontem Prayer from yesterday, serviu para ontem. worked for yesterday. Oração de hoje Prayer for today é para hoje. is for today. Oração de amanhã Prayer for tomorrow é para amanhã. is for tomorrow. Todos os dias precisamos orar. We need to pray every Então day. Jesus orou. So Jesus prayed. Todas as coisas importantes que ele precisou fazer, ele Oh. primeiro orou. All the important things he had to do, he Quando ele prayed first. precisava começar o seu ministério, When he needed to a start Bíblia his diz que ele foi para o ministry, deserto e ficou 40 dias em oração. the Bible says he went to the wilderness and Quando stayed chegou there a for hora 40 dele days. escolher os seus discípulos, When it was time for him to choose his disciples, sabe o que ele fez? do you know what he did? Ele passou uma madrugada inteira até amanhecer a orar. He spent the whole night praying. Depois ele saiu e começou a chamar os discípulos. After that, he went out and started calling the Nós disciples. precisamos orar. We need to pray. Todos os homens grandes que foram levantados por Deus na Bíblia All big men raised by God, oraram. they prayed. Daniel Daniel é um deles. is one of them. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10. Olha o que diz. See what he says. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
when Daniel learned that the decree had been published, he went home to the upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. There, 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Escuta, Listen, Daniel era um escravo. Daniel was a slave. Diga, Daniel era um escravo. Say, Daniel was a slave. Daniel estava na Babilônia. Daniel was in Babylon. Babilônia era um império que havia dominado o mundo naquela época. Babylon was an empire that dominated the world in that time E havia tomado o reino de Judá no cativo. and had Cativeiro. taken the nation of Judah. E Daniel também, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia. Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego were Mas taken lá to na Babylon. Babilônia, And there in the Babylon, a Bíblia diz que ele orava todos os dias, the Bible 3 says he vezes ao prayed dia. every day, 3 times a Ele day. orava de manhã, He prayed in the ele morning. orava no almoço, He prayed in the lunch. ele orava para He dormir, prayed to sleep. ele buscava Deus todos os dias. He was seeking God E every day. quando os seus inimigos quiseram tramá-lo, And when his enemy wanted to take him, não encontraram nenhum problema. they didn't find any problem. Ele tinha uma vida correta. Ele tinha uma vida correta. He had a righteous life. Ele não tinha nada de errado para eles tramar contra ele. He didn't have anything E wrong. eles lembraram uma coisa. So they remembered Eles disseram, something. Daniel é um homem de oração. They said, Daniel Então is a man of vamos prayer. tirar um decreto aqui na Babilônia. So we'll write a decree here Eles in Babylon. persuadiram o rei. They persuaded E the eles king. disseram por 30 dias. And they said for 30 Ninguém days, pode adorar outro Deus no senão one ao can- rei. no one can pray to any Ninguém God pode other than fazer the outro king. pedido para nenhum Deus senão ao rei. No one can ask anything to any God E other than the aquele king. que orar a outro Deus And those who pray to other tem que ser gods, lançado na cova onde tem muitos leões. they are going to be put at the cave with many lions. E aquela era a forma deles encontrar Daniel. And that was a way of finding Porque Daniel. eles sabiam que Daniel não ia conseguir ficar 30 dias sem orar. Because they knew that Daniel wouldn't stay 30 E days quando without Daniel praying. ouviu a notícia, And when Daniel heard the news, Daniel disse, Daniel said, eu vou orar. I'll pray. Se na cova do leão ou fora da cova do leão, eu vou orar. In the cave, out Eu of the não cave, posso I'll parar pray. de orar. I cannot stop Alguns de praying. nós, Some of us, qualquer barreira que aparece, with every já não barrier, podemos orar. we stop praying. Qualquer chateação, Every já não stress, podemos orar. we stop praying. Quando estamos bem, When we're fine, somos um turbo de oração. we are prayers. Quando as coisas estão a acontecer, When things are happening, somos um turbo de oração. we are people who pray. Mas quando tem dificuldades, But when we have nós paramos problems, de orar we stop praying. e começamos a murmurar. And we start murmuring. Daniel não parou de orar. Daniel didn't A stop Bíblia praying. diz que The ele Bible foi says that orar he prayed com janelas with abertas. open Não vou windows. esconder minha I oração. won't hide my Vais prayer. ver que eu oro. You'll see that I pray. E Daniel começou a orar. And Daniel started to pray. E eles foram mostrar para o rei. And they went to show the king. O rei não queria, o rei gostava de Daniel. The king liked Daniel. Daniel tinha favor diante do rei. Daniel had Deixa eu favor in dizer the uma king. coisa para você. Let me tell you Oração something. vai te dar favor diante dos homens. Prayer will give you Oração vai te dar favor favor among diante people. das pessoas. It will give Tem you duas coisas favor among muito people. importantes que você precisa na There sua are two vida. important things you need in your life. Favor Favor diante de Deus from God e diante dos homens. and with men. Quando você tem favor diante dos homens, When you have os favor homens with God olham with para people, você people look at e eles you não sabem por quê, and they don't know mas why. eles querem te abençoar, But they want to bless mas eles you. querem ter você por They want to perto, have you mas around. eles querem andar com você, They want to walk with eles you. querem ter você do They lado want to deles. have you next Isso to é them. favor. That's favor. Daniel tinha favor de Daniel had Deus. favor from God. O rei ficou preocupado. The king was worried. Falou, Daniel, He said, Daniel, o decreto não pode ser revogado. the decree cannot Vou be ter que te cancelled. jogar na cova de I'll leão. have to put you in the E ele cave. jogou Daniel na cova de And he put leão. Daniel in the cave. No dia seguinte ele acordou perturbado In the next day, he was e perturbed. foi ver se os leões estavam lá com Daniel. And he went to see if the lions were there with Porque os que Daniel. eram jogados na cova de leão Because those who were put in the cave já eram comidos antes de chegar embaixo. were eaten before they reached the end. Mas quando o rei entrou But when the e king foi went despertar na there cova, and saw in the cave, Daniel estava a trocar uma ideia com os leões. Daniel was chatting with the lions. Daniel estava a conversar com os leões. Daniel was talking to the lions. Quem ora
Who prays conversa com leões. talks with lions. Quem ora, Who prays conversa com leões. talks with lions. Quem ora, Who prays não tem medo de is desafio. not afraid of Quem challenges. ora, Who não prays tem medo de is problema. not afraid O of problema problems. não é nada. Problems aren't Porque eu anything. oro. Because I Os pray. meus problemas eu resolvo de joelho. My problems are Os meus solved joelhos kneeling. são a arma mais poderosa My que knees Deus me are the deu. most powerful Ei, deixa eu te weapons dizer God uma gave me. coisa. Let me tell you something. Oração Prayer é coisa poderosa. is a powerful thing. Daniel Daniel foi promovido. was promoted, Foi tirado um decreto. was taken. Só pode se adorar ao Deus de Daniel. You can only praise the God of Daniel. Daniel se tornou primeiro-ministro Became the first do império minister mais poderoso da terra. of the most Mas powerful quem era Daniel? empire. But who was Daniel era um Daniel? escravo. Daniel was a slave. A oração vai te tirar de posição. Prayer will take you out of position. As coisas vão começar a mudar na sua vida quando você começar a orar. Things will start changing in your life when you start praying. Uma vez, One time, o rei teve um sonho. the king had a Não dream. entendeu nada. He didn't understand anything. Chamou todos os seus magos e disse: "Vai interpretar isso aqui." He called every Magi. Aliás, ele Interpret nem, this. ele nem contou o sonho. He didn't tell the dream. Ele disse: "Vocês têm que orar para Deus vos mostrar o sonho He said you have to pray for God to show you e the depois dream. trazer a interpretação." And after that you can bring the interpretation. Todos aqueles magos que não tinham Deus não conseguiram. All Magi who didn't have God didn't. E o rei ia matar todos eles. And the king was going to kill every Quando one of Daniel them. ouviu, When Daniel heard ele it, disse: "Rei, me dá um instante. he said, King, give me a Vou time. falar com meu Deus. I'm going to talk to my God. Depois eu vou te contar." And algo." after that I'll tell you. E Daniel foi falar com Deus. And Daniel went to talk to God. Deus mostrou para ele. And God showed him. Deus fala. God speaks. Nós precisamos orar. We need to pray. Quando você ora, When you pray, você sabe de coisas antecipadamente. you know things before they happen. Essa semana This week, aconteceu um episódio muito interessante. a very interesting episode took place. Eu comecei uma obra, I started the building, estou a reformar um espaço. reformating a place, E eu submeti licença no Conselho Municipal. and I gave license to the municipal, E a licença estava a demorar a sair. and it was taking time Mas eu já to tinha come, submetido tudo. but I had submitted everything. Eu falei para os meninos que estavam a trabalhar, estavam comigo. I told the people working, Eu falei: comece a pintar aqui dentro. I said, start Quando a painting in licença here sai. while it's still coming. Eu fui e a licença não tinha saído. I went there and the license hadn't come Uma sexta-feira, in a Friday. era o dia que eles tinham prometido. It was the day they promised. Na segunda-feira os meninos estavam a trabalhar. In Monday they weren't working. Eu tive preguiça de ir buscar licença, não fui. I was lazy to go and take it. Na terça-feira, In Tuesday, eu acordei, I woke up, fui orar. I went to pray, Depois de orar, and after praying, fui para a obra. I went to the building. E quando eu cheguei na obra, eu estava com minha esposa. When I got there, I was with my wife. Precisávamos resolver algumas coisas. We went to solve some things, E o meu plano era sair da obra. and my plan was to Era leave por volta the das building. 13. It was Eu around estava 1 muito p.m. cansado. I was very tired. Eu ia para casa dormir. I was going home to sleep. Falei para minha esposa: vamos para casa. I said to my wife, let's Vamos go home. almoçar. Let's eat. Eu quero ter uma hora de sono. I want to sleep. E saímos. And we left. Quando eu saí, When I left, o Espírito Santo falou para mim: the Holy Spirit told me, vai buscar licença. go take the license. Eu falei: não, I said, no, eu quero uma hora de sono. I want 1 hour of O sleep. Espírito Santo falou para mim: vai buscar licença. The Holy Spirit told me, go take the license. Eu falei: tá bem. Não, I said, não falei para okay. ela, I didn't tell her, mas eu disse no meu coração: but I said in my heart, vou deixar ela em casa I'll take her home e eu vou ter que ir buscar licença. and I'll go take the license. E na mesma hora, And in the same time, o Espírito Santo falou para mim: the Holy Spirit told me, polícia camarária está a vir. the police is coming. Vai buscar licença. Go take the license. Eu já sabia que eles estavam a vir. I already knew they were coming. Quando eu coloquei o pé aqui do Conselho Municipal, do When I bairro, stepped in, os meninos me ligaram: the people called me, pastor, Pastor, tem uns homens do Conselho Municipal aqui. there are people from the state here. Eles querem a licença. They want the license. Eu falei: me dá 2 minutos, já vou ligar. I said, give me 2 minutes and I'll call. Peguei a licença. I took the license. O meu senhorio ligou.
dona da casa. Porque os meninos não The queriam dar boss meu called número para me. ele. Eles queriam meu They número. didn't want to give my number Os to meninos não them. deram o número. The boys didn't give them. Ligaram para a dona da casa. They called the owner of the A dona house. me ligou e falou, pastor, The owner called me, said, estão ali Pastor, homens do município. the people from the state are Eles there. querem licença, They querem seu want the número. license. They want your Eu number. disse, pode dar meu número. I said, give it. Eu estou com a licença. I have the license in my hands. Quando eles me ligaram, When they called me, eu falei, como está, chefia? I said, how are you? Tudo bem? Are you Me okay? dá 5 minutos. Give me 5 Eu vou minutes. chegar com a licença. I'm coming with the tenho a license. licença. I have the license. Eu cheguei I got there e mostrei para eles. and I showed it to E them. eles foram embora. They left. E não aconteceu nada. And nothing happened. Sabe por quê? Do you know why? Porque eu orei. Because I prayed. Porque eu oro. Because I prayed. Porque Deus fala comigo quando eu oro. Because God talks to me when Porque o I Espírito pray. Santo ministra no meu coração Because quando the eu oro. Holy Spirit Deixa eu ministers te in my falar uma heart when I coisa. pray. Let me Se tell you você something. aprender a ouvir a Deus através da oração, If you learn to listen você to God through jamais prayer, será pego de surpresa. you'll never be Quando os surprised. meninos ligaram para mim, When the boys called eu me, logo já sabia que eles já tinham chegado. I already knew they Eles had disseram, arrived. pastor, eu disse, They chegaram, said, né? Pastor, I Eles asked, disseram, did sim, they estão aqui. arrive? Eu disse, eu They já said, sabia que yes, eles they're iam vir. here. I said, I knew they were Eu já coming. sabia que eles I iam knew they vir. were coming. Sabe por quê? Do you know why? Porque eu oro. Because I E pray. Deus fala quando And você God ora. talks when you speak, when Deus you te pray. mostra coisas quando você ora. God shows you things when Nós you pray. precisamos aprender a We orar. need to learn to pray. Há poder na oração. There is power in the prayer. Muitas coisas você não estaria a viver hoje se você estivesse a You orar. wouldn't live many things if you O didn't problema é pray. que nós oramos para apagar fogo. The problem is we E nós pray não oramos to para put evitar fire o out. incêndio. We don't pray to avoid fire. Depois que o leite está derramado, After we spill the milk, começamos a orar we start praying fervorosamente. fervently. Satanás, Satan, sai. sai. Satanás, não Satan, tens poder. You don't have Mas power. você poderia orar antes. But you could pray Se você before. orasse If antes, you prayed before, Satanás nem teria poder para Satan agir. wouldn't ever have power to act. Tenha uma vida de oração. Have a prayer life. Quando você ora, Deus libera coisas. When you pray, God delivers things. Se eu te contar testemunhos If I tell you testimonies de como Deus me abençoa por of causa da how oração. God blessed me, Eu oro por tudo. I pray about everything. Eu oro por tudo. I pray about everything. As pessoas que trabalham comigo People who work with me, costumam ver resultados. they see results. Mas quando os resultados acontecem, eu já sei But when results happen, I already know que eu orei antes. because I prayed beforehand. Eu oro por tudo. I pray about everything. Olha para quem está e diga, Look at the one next to you and say, persevera na oração. prevail in prayer. Diga, persevera na oração. Say prevail in prayer. Agora faz uma pergunta provocativa. Now ask, Diga, qual foi a última vez que você orou? when was the last time you prayed? Acho que ele não ouviu. Fala de novo. I think he didn't hear. Say it again. Diga, qual foi a última vez que você orou? Ask, when was the last time you prayed? Não, pastor. No, Pastor. Quando eu acordo, When I wake up, eu falo, Deus, I say, God, obrigado por esse dia. thank you for this day. Me abençoa. Porque tem gente que Bless ora me. assim, né? Ele acorda da cama. They wake up from bed. Deus, God, me abençoa. bless me. Eu estou aí no bar. Já está no I'm chuveiro. going to the Me bed. abençoa. He's already in shower and say, bless me. Acabou 5 minutos de oração, acabou. 5 minutes of prayer is over. Precisamos orar. We are praying, Orar. praying. Oração requer disciplina. Prayer requires discipline. Oração requer disciplina. Prayer requires discipline. Não tem a ver com legalismo, It's not about law, mas tem a ver com você entender a necessidade e a importância de orar. but it's about you understanding the Então você importance of cria praying. uma disciplina de oração. So you create a discipline of prayer. Você precisa ter um horário de oração, You need to have um time to local pray, de a oração. place to pray. Você
precisa ter. You need to have. Eu tenho meu horário de orar. I have my time to pray. Eu não consigo orar com barulho. I cannot pray with Só quando estamos noise. juntos. Only if we are together. Mas orar enquanto está a conversar, não gosto. But praying when some people are talking, I don't Então, like porque eu quero ter meu tempo de qualidade, it. Because I want to have my quality eu deixo time. todo mundo dormir em casa. I let everybody 3 sleep at horas da home. manhã é o meu horário 3 de orar. a.m. is my time to Eu pray. acordo e vou orar a Deus. I wake up and go Eu to tenho pray. meu local de oração. I have my place to pray. Meu filho já sabe. My son already knows. Meu filho fala. My son says, Ele diz, mamãe, papai é uma coruja. Father is an owl. Porque de dia ele está Because in the day, a dormir he's sleeping. e à noite ele está a orar. And in the night, he's praying. Porque eu oro até às 6. Because I pray until 6. Eu vou dormir das 6 às 8. And I go to sleep from Depois 6 eu to saio para 8. trabalhar. Then I leave to work. Mas eu não posso ficar sem orar. But I cannot stay without Quando eu praying. fico 3 dias sem orar, já When I começo a ficar... stay 3 days without praying, Até um dia sem oração já começo a ficar incomodado. even one day Já without começo a praying, sentir I um feel desconforto weird. dentro de mim. I feel a É discomfort in como me. se eu estivesse com alguma like coisa I em am- falta dentro It's like de I mim. have something Porque missing a oração in me me. alimenta. Because prayer Falar feeds com me. Deus me alimenta. Speaking to God feeds Sentir me. a presença de Deus me Feeling the presence alimenta. of God feeds Ser me. tocado pela glória de Being Deus me touched by the glory alimenta. of God feeds Ouvir me. Deus falando comigo me Hearing God speak alimenta. to me feeds Eu me. terminar de orar e abrir minha Bíblia e Deus falar comigo me alimenta. Stop praying, opening my Orar Bible e and Deus see God começar a me talking falar to me sobre feeds me. pessoas me alimenta. Praying and hear Algumas God pessoas talking que estão about aqui, people feeds me. eu estou a orar na minha Some casa e Deus people está a who falar are here, comigo I'm sobre praying in my você. house and God's talking to me about you. Tem pessoa, vou te falar um segredo. There are people, I'll tell you Tem something. pessoa que vem falar comigo. There are people who come to talk to me. Eu pergunto, tá tudo bem? I ask, are you Ele okay? fala, está bem. And they said, I Eu am sei fine. que não está bem. I know they're not Porque fine. Deus falou comigo. Because God talked to me. Eu pergunto, às vezes eu pergunto 3 vezes. I asked 3 Eu times, falo, tá tudo bem? are you okay? Ele tá bem. Tá tudo bem. Is everything okay? Tem certeza? Are you sure? Bom. Okay. Mas eu já sei que não tá bem. But I already know they are not okay. Tem pessoas There are people que estão a fazer coisa errada. who are doing Eu wrong orei. things. I prayed. Deus me mostrou e eu sei. God showed me, I Mas know. elas chegam diante de mim But they get to me como se nada estivesse as if acontecendo. nothing is E eu happening. digo para elas: And I ask and I tell them, não, pastor, tá tudo bem. no, Pastor, it's Mas fine. não está. But it's not. Porque eu orei. Because I prayed. Você precisa orar. You need to pray. Deus vai falar com você. God will talk to you. Deus vai te mostrar coisas antes de acontecerem. God will show you things before they happen. Tem pessoas que eu às vezes não gosto de constranger. There are people, sometimes I don't like to Não posso show falar, tá, já them. me mentir. I cannot say Mas you're um dia eu vou lying. falar. But one day I'll tell them. Mas eu só vi But I just say, aham, tá bem. okay. Minha esposa sabe quando o meu tá bem My wife knows when my okay é is você is like, you. achas que eu não sei? Do you think I don't know? Ora! Pray. Deus me mostra, sabe? Às vezes eu mando mensagem para umas pessoas. Sometimes I send messages to some people. Eu estou a te experimentar, eu quero que você fale. I want you to speak Porque eu já sei. because I already know. Precisamos orar. Let's pray. Você vai começar a ver milagres acontecerem. You'll start seeing miracles happen. Mas mais do que ver milagres, But more than seeing miracles é você estar com seu amado. is for you to be with your loved one. Irmãos, quando você está a orar, But when you're praying, quando a presença de Deus está boa, when the presence of God is você só good, sai porque o horário já deu, você tem you que only sair. leave because the Mas time está has tão come and you bom have to ali leave. com Deus que But você não it's quer so good sair. with God that you don't want to leave. Mas quando nós não oramos, But when we don't pray, acontece algo. something happens. Começamos a esfriar. We start getting cool. Começamos a esfriar. We start cooling. Começamos a perder a paixão. We start losing passion. Começamos a nos tornar insensíveis We para a become- presença de Deus. We become insensible in the presence of God. Algumas pessoas, Some people, quando estão ali no primeiro amor, when they're there in the elas first são love, tão intensas na presença de they are Deus. so intense in São the tão presence of God. sensíveis na presença de They are Deus so sensible que in não the precisa presence of fazer muito God esforço. that it doesn't require effort.
Mas por que está sensível? But why are they Porque esse é um sensible? tempo em que ela está tendo muito tempo com Deus. Because they have much time with Mas quando God. começa a parar de orar, But when they stop praying, começa a ficar insensível. they cannot feel it anymore. Já não sente a presença de Deus com facilidade. They don't feel the presence of God with ease. Aí começa a perder o brilho. So they start losing the Você sabe que a brightness. glória de Deus traz um brilho sobre You você. know that the glory of Pessoas God que estão brings cheias da brightness glória de Deus, to elas you. têm brilho. People filled É, with the é glory of prazeroso God, they have olhar para o rosto brightness. delas. It's good to look at them. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte de The orar, Bible says when havia Moses brilho went sobre down o seu from the rosto. mountain, there was a brightness in his face. A glória de Deus traz beleza na sua vida. The glory of God A brings oração beauty to your life. produz a glória e a glória traz beleza. The prayer produces glory and glory brings Mas quando beauty. nós começamos a parar de orar, But when we stop praying, começamos a perder beleza. we start losing beauty. Começamos a ficar apagados. We become Apagados. ugly. No culto, In the service, já ficamos dispersos. we are not paying attention. Na hora que estamos a orar, When we are praying, tem irmãos que sabem quantas placas tem aqui. there are siblings who know how many tiles there are here. Porque na hora da oração ele conta. Because at the time of praying, they E por que count. que ele conta? Why do they count? Porque ele está disperso na oração. Because they are not E por paying que que ele está attention. disperso da Why are oração? not Porque paying ele attention? parou de cultivar uma vida de oração. Because he stopped growing a life of prayer. E ele se tornou insensível. And they became Está a insensitive. esfriar aos poucos. They are cooling. Está a apagar o fogo aos poucos. They are putting off the Mas a Bíblia fire. diz que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. But the Bible O says that the altar fire é o has to seu burn. coração. The altar E o is your fogo heart. é a presença do And the Espírito fire is the presence Santo. E o of the seu Holy coração Spirit. precisa estar incendiado todos os dias. And your heart needs to have Todas as power every day. manhãs. All the Você tem que mornings. acordar no fogo. You have to wake up E with the trabalhar no fire. fogo. And work in the Voltar fire. para casa no Go home fogo. in the fire. Dormir no fogo. Sleep in the fire. Sonhar com fogo. Dream with the fire. O seu estilo de vida tem que ser fogo. Your lifestyle has to be fire. Sabe como é que as nações inimigas do povo de Israel conseguiam identificar onde é que eles estavam? Do you know how the enemies of Israel could identify their Onde location? Israel chegava, Where Israel got, eles venciam as batalhas. they won the battles. Então os inimigos ao redor ficavam com medo de So the Israel. enemies around were afraid. Então eles ficavam a controlar para saber onde está o exército de Israel. So they were keeping watch to see where E sabe Israel o que was. eles procuravam And para do you saber know onde eles what they estão? looked for? Qual era o sinal de onde o povo estava? Do you know what the signal was? Era o fogo. It was fire. A Bíblia diz que de dia The Bible says Deus that in the cobria eles morning, com uma coluna de nuvem. God would cover them with De noite tinha uma coluna with a de fogo cloud. sobre In the eles. night there was fire. Então o povo olhava e via fogo. So the people Quando looked and eles saw viam fire. fogo, eles When they sabiam: saw fire, o povo they de knew Israel the está people of vindo. Israel are E coming. Israel é você hoje. Israel is you Você today. precisa carregar need- a marca do fogo. You need to take the As mark of pessoas fire. têm que conhecer você pelo fogo. People need to know you by the fire. Não podemos ser uma geleira. We cannot be a fridge. Tem crente que se você encostar, você apaga. There are people that you De tão touch, gelado que ele está. your fire is off, of E how por que cold ele they está are. gelado? And why are they cold? Porque ele não ora. Because he doesn't pray. Se começar a orar, o fogo vai acender de If novo. you start praying, the fire will be up again. Precisamos ser uma igreja que ora. We need to be a church that prays. A Bíblia diz The Bible says que a oração dessa igreja that the prayer of this church tremia a casa. would shake the Eles house. começaram a They orar. started praying. De repente, And suddenly, a casa começou a the house abanar. started trembling. Era a oração It isso. was the prayer. Nossa oração não abana nem papel. Our prayer doesn't shake, not even a paper. Alô? Hello? Só vou ler o texto e vamos orar. I'll only read the text and we'll pray. Atos, Acts
Capítulo 4, versículo 23. Chapter 4, verse 23. E solto eles, On their release, foram para os céus. they went to the heaven. Foram para a célula. Eles estavam presos. They were locked. Quando eles saíram da prisão, When they left the eles prison, foram para a célula. they went to the life group. Quando você estiver com problema, When you have a problem, vai para a célula. go to the life group. Quando você estiver com problema, When you have a vem problem, para a igreja. go to the church. Quando você estiver passar por luta, When you are going through vem struggle, estar onde estão os seus. come and be with yours. Eles foram para os seus. They went to their E quando people. chegaram aos seus, And when eles they got to their contaram people, tudo o que estava lhes acontecer. They reported all Você things that precisa happened. parar de guardar segredo. You need to stop Precisa keeping parar de achar secrets. que você é quem deve cuidar sozinho da sua vida. You need to stop thinking that you Conta are the para os one seus taking care irmãos of o que your está life. de acontecer. Tell your brothers what is Se você happening. contar para os seus If you irmãos, tell eles your vão orar brothers, por você. they're going to pray for you. A minha vida ninguém precisa saber. No one needs to know about Ao my invés de life. ir para os céus, Instead of going você to se their people, isola. you isolate yourself. Você desaparece. You disappear. Porque você está com problema. Because you have E quando problems. ligamos para você, And when you call pastor, you, estou a resolver um problema. We are trying. Quando acabar eu you vou say, voltar. I'm trying to solve Não a vais problem. voltar não. When I solve it, I'll Vem come pra cá back. com You seus won't come problemas back. mesmo. Come here with your problems. Quando você veio para Jesus, When you come to Jesus, não estavas sem problemas. you had your problems. Tinhas um fardo. You had a burden. Carregamos. We took Ah. it. Foram para os céus They went to their people e contaram-lhes tudo. and they reported Disseram all os things. principais dos sacerdotes e os anciãos. The chief priests and the elders. Passa. E ouvindo eles isso, When they heard this, unânimes, they raised levantaram a their voice voz a Deus e disseram: together. They raised their voice together in Senhor, tu é que fizeste os céus e a terra. prayer. He said, Sovereign Lord, you made the E tudo heavens que and neles earth há, and the sea and all things that are there. que disseste pela boca de Davi, You spoke by the Holy Spirit. porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Vai até onde Why diz do que... the nations Aí estão a orar. rage Vai and até onde people diz que a casa plot in tremeu. vain? Passa. E tendo eles orado, After they prayed, moveu-se o lugar em que estavam. the place where they were meeting Outra was versão shaken. diz tremeu. Other version says trembled. Terremoto. Earthquake. Tremeu o lugar. The place has to shake. A pergunta é: que oração é essa que faz tremer The a casa? prayer, they ask, the question is, what prayer makes the place shake? Que oração é essa que faz a casa tremer? What prayer makes the house shake? Que oração é essa? What prayer is this? Vamos orar, igreja. Let's pray, church. Amigo, My friend, quando tiver fogo aqui dentro, when you have fire in here, faz o seguinte: do this. põe chaleira a ferver na cozinha. Put a kettle to Vai ficar na burn. sala. Go to the living room. Vai ficar na sala. Go to the living room. Quando o fogo começar a arder, When the fire starts burning lá da sala, from the living room, hás de ouvir a chaleira. you'll hear the kettle. Está a ferver. It's boiling. Vamos orar, irmãos. Let's pray, brothers. Sua oração não assusta Satanás. Your prayer doesn't scare Satan. Não assusta o diabo. It doesn't scare the devil. Essa igreja de Atos, This church of Acts, quando era para orar, when it was to pray, era oração. it was prayer. Senhor, Lord, faz alguma coisa. do something. Satanás, Satan, cala sua boca. shut your mouth. Nós não te autorizamos. We don't allow Você não you tem poder You don't have power para mexer na minha casa, to mess up para with mexer my na minha house, família, to mess up with para my mexer family, nos meus to mess filhos, up with para mexer my nas minhas children, finanças. to mess up with my Eu te money. repreendo agora. I put you down now.
diabo tem que assustar. The devil has to be afraid. Mas às vezes estamos a orar, o diabo está com o pé cruzado. But sometimes we are praying and the devil crosses his leg. Enquanto a chaleira não está quente, When the castle isn't hot, moscas pousam em cima da chaleira. flies pose Mas there. quando a chaleira começa a arder, But when the kettle starts não tem burning, como mosca ficar lá em cima. flies cannot be around. Tem que sair, They have to leave porque tem fogo. because there's fire. Então vou te contar uma coisa. So I'll tell you something. Eu sonho com um dia I dream about the day que os vizinhos vão vir reclamar aqui. that the neighbors will come to Não complain. porque a bateria está alta, Not because the drum is mas loud, porque a sua oração está chegando lá na but casa because deles. your prayer is getting there. Eu oro pelo dia que os vizinhos vão começar a entrar aqui no prédio. I pray for the day that Não porque a bateria neighbors will está come, alta, not because the drum mas is porque lá da sua loud, casa but because from eles their estão a house ouvir a nossa oração they por can hear our eles. prayers. Nós estamos a dizer, Senhor, abençoe os vizinhos We desse are bairro. saying, neighbors, E eles estão a ouvir lá be da casa blessed. deles. And they're hearing from their houses. Coloca de pé. Stand up. Diga para quem está ao seu lado, nós precisamos orar. Say to the one next to you, we need to pray. Diga, oração é vida. Say prayer is life. Diga, oração é vida. Say prayer is life. Diga, quando você orar, Say when you pray, ora até os céus descerem. pray until the heavens come.